tudo bem? Como Tudo é que tá? Tudo ótimo, certo? tudo certo, 100%. Doutor, show de bola. Doutor, grande satisfação em recebê-lo aqui. Fiquei muito feliz pela aceitação do convite. É uma grande honra, né, poder trocar um pouco de experiência com o doutor e principalmente o doutor nos passar aí, né, o seu grande conhecimento na área. Com certeza uma grande referência do direito penal econômico, barganha, né, institutos penalizadores. A gente fica muito feliz realmente em poder recebê-lo aqui em nosso espaço, em poder nos dar a oportunidade de dividir essa live e com certeza que irá agregar não só a mim, mas a grande quantidade de jovens advogados que estão aí se dedicando aos institutos despenalizadores, principalmente quanto ao acordo de não persecução penal. Então, inicialmente, queria só deixar aqui a minha externada, que é a minha grande felicidade em poder receber o doutor para fazer essa live. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Pedro, a alegria é toda minha, ainda mais depois que descobri que você é de Imbituba. Eu estive em Imbituba, na verdade em Ibiraquera, no Carnaval de 1989. Você já era nascido? Já era nascido, mas ainda tava engatinhando aí ainda. Não tinha carnaval nenhum, Ibiraquera também não tinha casa nenhuma. Atravessava o rio ali que dava. É uma lagoa que dá para o mar, não é isso? Exatamente, Tinha ali exatamente. um camping chamado Camping Selvagem. E eu passei a semana de carnaval escondido ali naquele camping selvagem em Ibiraquera. Conheci Imbituba, comi bons peixes. Depois, sempre que passo aí pela região, uma região maravilhosa da nossa bela e Santa Catarina, que eu adoro tanto. Então, o teu convite, eu tenho, obviamente, acompanhado o teu trabalho aí nas comissões que você participa, nos debates que você está promovendo sobre direito penal econômico, acompanhando você no Instagram, o teu time todo. E quando eu soube que você era do Imbituba, fiquei ainda mais feliz e estou aqui inteiramente alegre por estarmos juntos. Não, que bacana, fico feliz. E então o doutor é da casa, que conhece a região. Eu sou suspeito para falar, mas realmente Santa Catarina, que é a nossa região, é muito bonita. Mas, doutor, vamos lá. Acordo de não persecução penal. A Vamos ideia lá. realmente é fazer um bate-papo aí bem natural e vamos lá. Acordo de não persecução penal, grande novidade, né, introduzida pelo pacote anticrime, Lei 3.964, e novo entre aspas, né, doutor? Já havia aquela previsão da resolução do CNMP de 181 de 2017, que já estava sendo aplicada pelo Ministério Público. Como é que o doutor vê essa receptividade do acordo de não persecução penal em nosso ordenamento jurídico? Estamos preparados? Não estamos? Teremos muitas questões polêmicas ainda? Os operadores do direito vão ter que se manter em constante estudo, em constante evolução? Como é que o doutor vê essa recepção do acordo de não persecução penal, vamos dizer assim, de forma legal no ordenamento jurídico brasileiro? Eu acredito que nós não estamos preparados. Os advogados têm uma série de dificuldades, mas penso que já estão caminhando na vanguarda do entendimento de um novo sistema, que não é o sistema do acordo de não persecução penal, mas é um sistema de justiça penal negocial. Então, dentro desse quadro, nós temos a transação penal e a suspensão condicional do processo, lá na Lei dos Juizados Especiais, 9.099 de 95. Temos, desde a década de 90, a delação premiada, que passou a ser colaboração premiada com a 12.850 de 2013, que sofreu profunda alteração com a 13.964, agora de dezembro do ano passado, de 2019. E temos o acordo de não persecução penal, que é efetivamente a novidade do momento. Então, uma boa parte dos advogados já se deu conta da existência que veio para ficar, com erros, com acertos, com benefícios, com prejuízos desse sistema penal negocial. A magistratura, me parece, que assistia
num certo conforto, e a transação penal, a suspensão condicional do processo, atuava como um órgão homologador das colaborações premiadas e com a Lei 13.964 passou a ter um papel mais ativo na análise da colaboração premiada, podendo inclusive adequar, sugerir adequações, na verdade determinar adequações e me parece que as primeiras providências que a magistratura tomou em relação ao acordo de não persecução penal são muito positivas no sentido de quem entendeu o momento, que é um momento de negociação. Então, o que nós temos assistido no Brasil todo são todas as instâncias do Poder Judiciário fazendo uma força, seja ela pelo motivo que for, para que saiam acordos de não persecução penal. O artigo 28A, da leitura dele, nós entendemos claramente que ele é um instituto para ser utilizado antes da denúncia. Mas nós temos assistido, e eu acho que corretamente, o oferecimento, a determinação pelo juiz de manifestação do Ministério Público a qualquer tempo no processo. E aqui eu estou respondendo a tua pergunta se nós estamos preparados, e aí falei dos advogados, falei dos juízes, e infelizmente o Ministério Público está, na sua maior forma, totalmente despreparado. O Ministério Público está entendendo o acordo de não persecução penal como uma antecipação da pena. Se tratar de antecipação da pena, nós efetivamente teremos uma letra morta da lei. Ou seja, se a colaboração premiada foi utilizada demasiadamente, o que quase causou a falência do Instituto, que teve que ser quase que reinventado com a 13.964, a falta de posicionamento do Ministério Público como parte, como alguém que deve negociar, pode levar o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal a, na prática, inexistir. Então, eu penso que o Ministério Público precisa entender, como parte dos advogados já está entendendo, que nós estamos frente a um processo penal negocial. Um processo penal, um direito penal negocial, precisa sentar à mesa e debater. Eu não posso fazer eu sempre digo, um contrato de adesão. Quer dizer, quando eu contrato um seguro de saúde, eu não tenho como discutir com a operadora aquele contrato de saúde. Quando eu contrato um consórcio de carro, uma abertura de conta bancária, são exemplos típicos de contrato de adesão em que você não tem força para discutir. Já com o Ministério Público, e a lei determina isso, as partes devem negociar. E não é o que nós estamos assistindo até o momento, na minha opinião, Pedro. Perfeito, doutor. O que acontece é que nós estamos aí com um instituto despenalizador novo, vamos dizer assim, decorrente principalmente pelo fato, né, tá tendo essa grande repercussão, porque ele acaba abrangendo, abarcando praticamente em mais de 70% dos crimes previstos no nosso ordenamento jurídico. Então, o que acontece? Sempre quando a gente acaba falando de instituto despenalizador, o que eu vejo muito, acredito que o doutor vai concordar também, sempre quando a gente fala de colaboração premiada, transação penal, suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal, a discussão que eu sempre vejo é que acaba girando em torno da relativização de direitos fundamentais ou garantias constitucionais ou princípios aí basilares do processo penal. É o que eu tenho observado muito. Sempre quando a discussão é instituto despenalizador, a gente acaba falando dessa relativização desses direitos. Com o acordo de não persecução penal, isso vem ainda mais à tona. O que eu queria saber, doutor, é se, de fato, essa relativização, na verdade, creio eu que essa relativização, ela acontece de forma inevitável. Talvez o ponto da discussão seja se essa relativização ela seria o suficiente para a gente ferir ou afrontar o Estado democrático de direito. Então, o que acontece, doutor? O que eu queria saber, doutor, seria o seguinte: se o doutor acredita que o nosso Estado democrático de direito ele fica fragilizado com a aplicação dos institutos despenalizadores, inclusive do acordo de não persecução penal. Eu até acredito que a fragilidade do nosso Estado democrático de direito ela se dá
pela quantidade de presos que nós temos. Quer dizer, nós estamos com as cadeias superlotadas, nós estamos com pequenos traficantes presos, nós estamos com mulheres presas, nós estamos com negros presos, e isso, na verdade, é uma situação que ninguém quer resolver. Então, eu realmente não enxergo que os institutos de negociação vão afrontar o Estado Democrático de Direito. Mas faço a seguinte ressalva: o papel dos advogados é fundamental nisso, porque hoje, quando você recebe um cliente no teu escritório, você, como o Pedro colocou, 70% foi a margem que ele utilizou, e vamos trabalhar com 70%. 70% dos tipos penais previstos no Código Penal e na legislação extravagante são passíveis de algum tipo de acordo. Quer dizer, nós estamos falando de crimes com a pena mínima inferior a 4 anos, até 4 anos, portanto, uma enormidade de crimes em que você pode transacionar, suspender condicionalmente o processo, e você pode fazer um acordo de não persecução. Se não bastasse, em crimes cuja pena seja superior a 4 anos, você também tem a oportunidade de atuar com a colaboração premiada. Então, se nós, advogados, enxergarmos isso como um instrumento legítimo de defesa, e eu acredito que esses instrumentos são instrumentos legítimos de defesa, e se nós, advogados, orientarmos a utilização desses instrumentos apenas quando ele for absolutamente vantajoso e necessário para os nossos clientes, eu acredito que nós não estaremos afrontando o Estado Democrático de Direito, estaremos conseguindo manter a vigência dos princípios norteadores do artigo 5º da Constituição Federal. Agora, se nós, enquanto advogados, utilizarmos esses instrumentos de negociação de forma equivocada, se o Ministério Público oferecer um contrato de adesão e nós aceitarmos esse contrato de adesão, nós, evidentemente, não estaremos respeitando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, e, portanto, o Estado Democrático de Direito vai estar muito violado. Mas me preocupa muito, quando nós falamos sobre o Estado Democrático de Direito, a situação das minorias de sempre, que desde o descobrimento do Brasil vivem nas masmorras e que ninguém nunca se importou com eles. Os índios, os negros, as mulheres, os pequenos traficantes, enfim, toda essa comunidade que nós estamos acostumados a atender nos presídios e que os jornais não dão visibilidade, tampouco uma parte dos advogados ou do Ministério Público ou da magistratura se preocupa com essas pessoas. E veja, puxando isso bem para o nosso tema do acordo de não persecução penal, se lá no 28A nós presumimos obrigatoriamente de uma confissão, nós estamos com um problema gravíssimo. Porque se a confissão permanecer como obrigatória no acordo de não persecução penal, aí sim eu acredito que há uma violação frontal aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, pelo menos. Então, a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, inclusive, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade que tramita perante o Supremo Tribunal Federal para declarar a necessidade da confissão no acordo de não persecução penal como inconstitucional. Hoje, a confissão fere de morte a utilização do acordo de não persecução. É muito difícil você ter um caso em que verdadeiramente você, enquanto advogado, acredite que o teu cliente deva confessar e fazer um acordo de não persecução penal. Porque se o acordo não prevalecer por qualquer motivo e se quebrar, você tem uma confissão e aí você não tem mais defesa no processo. Então aqui nós temos um problema, e acho que esse é um bom gancho, de uma afronta ao que você bem perguntou sobre o Estado Democrático de Direito. Perfeito, doutor. É o que a gente vê muito na prática, né? Uma questão bem complicada, é justamente pela questão da confissão, né? Então, a confissão, o Instituto Penalizador do próprio acordo de não persecução penal, acho que ele ficou ainda mais fragilizado quando a gente fala de confissão, com a suspensão do juiz das garantias. E o que acaba acontecendo na prática? Né? Você vai com seu cliente,
faz a formalização do acordo com o membro do Ministério Público, coleta a confissão e depois homologa perante o juízo. O que acontece? Vamos supor que, eventualmente, esse acordo ele seja descumprido por qualquer uma das partes, né? E depois vai ter toda a instrução processual e esse mesmo juiz que teve contato para fazer a homologação do acordo de não persecução penal é o mesmo juiz que vai acabar fazendo toda a instrução processual. Aquele juiz que teve contato com a confissão do acusado. Então, conforme o doutor muito bem colocou, acaba fragilizando bastante. E já pegando um gancho, né, dessa homologação da confissão, né, do acordo de não persecução penal, uma coisa bem interessante que a gente vê ali no 28A é que o acordo ele é homologado e é feito, autuado um PEC como se ele estivesse cumprindo uma pena. Né? Então, como é que o doutor vê isso também? Porque eu estou com 2 ou 3 casos agora, né, que já foi homologado, que já está na fase de monitoramento das condições do acordo e é instaurado um PEC, como se o acusado estivesse cumprindo uma pena, sendo que estamos falando de um instituto despenalizador. Né? Então, eu acho que ainda falando sobre a questão da afronta do Estado Democrático de Direito, eu acho que serviria também como um gancho aí de grande fragilização. Como é que o doutor vê essa questão de falar de instituto despenalizador e falar de PEC? Como é que fica essa questão? Sem perder o caráter de pena e vamos falar dessa situação que você trouxe da PEC, o juiz de garantias que você lembrou é fundamental que nós discutamos, tenhamos uma discussão sobre isso e façamos uma pressão sobre o Supremo Tribunal Federal para que isso seja rapidamente resolvido. A meu ver, não será. Não será nessa gestão do ministro Fux que a Lei 13.964 passará a ser válida com o juiz de garantias. E explico. O ministro Toffoli, enquanto na presidência, suspendeu por 6 meses, com uma questão simples de organização judicial, para que o judiciário se organizasse quanto ao juiz de garantias. E aqui o juiz de garantias, ele representa para todos nós, não para nós, apenas para nós advogados, apenas para os nossos clientes. O juiz de garantias representa para todos nós, cidadãos, uma efetiva segurança de cumprimento da norma constitucional. Hoje, nesse momento em que nós vivemos, todos nós somos culpados até prova em contrário. E, diferentemente do que diz a Constituição, que nós somos inocentes até a prova em contrário, hoje nós estamos vivendo um momento em que nós somos culpados até prova em contrário. E o juiz de garantias vem para tentar resolver esse problema. O ministro Toffoli suspende por 6 meses, a relatoria vai ao ministro Fux e o ministro Fux suspende por prazo indeterminado e um pouco chocante até, mas quando o ministro Fux vai à presidência e tomou posse esses dias numa cerimônia que é chamada de Covidão, porque de muitos personagens da República que lá estavam, vários foram infectados pela Covid nessa cerimônia, nós levou o processo com ele. E, portanto, ele está com a pauta desse processo e também com a relatoria desse processo na presidência. Não vejo nenhum interesse do ministro Fux em pautar essa... Pondo o carregador aqui no meu celular. Em pautar essa questão do juiz de garantias, que, como o Pedro lembrou, é fundamental, inclusive, na tratativa do acordo de não persecução penal. Essa tua preocupação, que é o ponto central da tua pergunta, quanto ao PEC, que é tratar o acordo de não persecução penal como pena, vamos voltar lá ao ano de 1995. No ano de 1995 é editada a Lei 9.099. A Lei 9.099 dos Juizados Especiais, que todos nós utilizamos no dia a dia, nós assistimos à transação penal, que é o acordo antes da denúncia,
e a suspensão condicional do processo, que é o acordo depois da denúncia. A suspensão condicional do processo também, aos olhos da população, aos olhos do judiciário, aos olhos do Ministério Público, inicialmente foi tratado como quase uma confissão de culpa no processo, quando a lei era expressa, e é expressa, de que a suspensão condicional do processo não gera efeitos criminais, assim como a transação penal não gera, e assim como o acordo de não persecução penal agora não deve gerar. Mas naquela época, se a prática dizia, e muitos clientes na época resolviam não fazer o acordo de suspensão condicional do processo, justamente porque o olhar da comunidade jurídica era de culpa, agora isso acontece, como você lembrou, Pedro, no acordo de não persecução penal. Não é possível que o acordo de não persecução penal seja tratado, o cumprimento dele, como PEC, porque não é PEC, ele não é pena. Mas o que acontece substancialmente? O Ministério Público trata o acordo enquanto cumprimento antecipado da pena. E aí está a questão do 28A, dos incisos 1 a 5, que dão esse caráter, infelizmente, de antecipação da pena para o acordo de não persecução penal. Ora, você tem que reparar o dano lá no inciso 1º. Você renuncia voluntariamente aos bens e direitos que foram utilizados no crime. Você presta serviços à comunidade. Você paga a prestação pecuniária, multa, e ainda tem que cumprir outra condição que, se o Ministério Público quiser incluir e que seja compatível com o crime. Se tudo isso além de tudo isso, você confessar o crime, fica difícil imaginar que o Judiciário e o Ministério Público, especialmente, não tratem o acordo de não persecução penal como uma condenação sem processo. E aí eu volto no ponto principal. Esse é o papel do advogado, é de não deixar que o acordo de não persecução penal seja tratado como uma antecipação da pena. Isso é o fundamental. E aqui vamos um exemplo prático que bem elucida esse ponto. O cidadão é denunciado pelo artigo 89 da Lei de Licitações e responde também uma ação civil pública quanto a esse fato supostamente criminoso. A licitação a licitação envolveu um valor total de 30 milhões de reais. Na própria ação civil pública, está claro que a discussão não é sobre a malversação da verba da licitação, não se trata de uma discussão de não elaboração e não realização de obra. O que se trata é, no artigo 89, se atendeu os requisitos da licitação. Se era necessário fazer a licitação, se não era necessário, se poderia ser uma carta convite, etc. É isso que se discute. Não há no cível nenhuma acusação do Ministério Público de má versação do dinheiro envolvido na licitação. O que há é uma discussão se poderia ser feito sem licitação. Mas a obra está lá, os gastos estão lá, enfim. O Ministério Público Criminal, que é do mesmo Ministério Público, uno, indivisível, e eu sempre digo esquizofrênico, ele pede no acordo de não persecução penal que a pessoa repare o dano e diz que o dano é de 30 milhões de reais. Que o valor que o Ministério Público Criminal esquizofrênico está pedindo é de 30 milhões de reais. Coisa que o Ministério Público Civil, também esquizofrênico dentro dessa categoria única e indivisível deles, não diz. E quando você senta numa audiência do acordo de não persecução penal, e isso é um caso concreto, o Ministério Público simplesmente diz: essas são as condições. Se você quer, você assina, confessa, paga 30 milhões, presta serviços à comunidade, paga uma multa que eu vou estipular, e nesse caso concreto o Ministério Público, que era um agente político, ainda diz que ele tinha que ficar 5 anos inelegível. Ora, se o advogado deixar o cliente dele aceitar um acordo desse, aí sim a gente está perdido. Porque não pode. E o Ministério Público não entende que ele precisa negociar. Aqui não é difícil negociar, porque o próprio Ministério Público Civil diz que não houve o dano que o criminal está dizendo que houve em 30 milhões. Então, essa questão é muito fundamental, e eu tenho dito isso desde que fiz algumas colaborações na Lava Jato em 2015,
a época da suspensão condicional do processo em 95 e até hoje, acho que é um instrumento que deve ser utilizado pelos advogados quando necessário, mas é preciso que o advogado negocie essas condições e imponha ao Ministério Público uma não aceitação quando é melhor irmos ao processo, que é esse caso que eu estou dando exemplo da denúncia do artigo 89 da Lei de Licitações. Ora, se você quer que eu antecipe a pena, então o meu único benefício é, se eu for condenado ao final, ficar com o nome no rol dos culpados, perder meus antecedentes criminais. Mas aí eu tenho a prescrição que pode contar a meu favor e, especialmente nesse caso, eu tenho uma defesa técnica. Ora, se eu tenho uma defesa técnica, eu preciso tomar muita cautela ao utilizar um instrumento de negociação. Perfeito, doutor. Perfeito. Só para não deixar escapar a questão da confissão, eu tenho a leve impressão que realmente essa exigência da confissão para fazer o acordo de não persecução penal, que hoje não é um requisito tanto da transação penal como da suspensão condicional do processo, só vê ele no ANPP, talvez eu acho que seja até um resquício do sistema inquisitivo, de que realmente o Ministério Público não quer observar, né, o acusado na mesma direção, na mesma altura do Ministério Público para poder conversar, para poder negociar, para poder rediscutir cláusulas realmente do acordo. Então, essa questão da confissão realmente é um ponto que preocupa bastante. Tenho certeza que todos os advogados que já fizeram alguma coisa na persecução penal e conseguem enxergar a realidade de como é difícil você levar o seu cliente até lá e dizer para ele, você vai ter que confessar, mas você não vai ser condenado, que não é só questão, não é só reflexo processual, é reflexo íntimo da pessoa, então é muito difícil sujeitar o seu cliente realmente àquela situação. Então é bastante complicado. Você veja, Pedro, desculpe te interromper, mas trazendo um outro exemplo dentro desse sistema de justiça penal negocial, muitos de nós já passaram e outros tantos vão passar pela seguinte situação. Você vai com o teu cliente ao juizado especial para uma audiência de transação penal. Você chega no juizado especial para uma audiência de transação penal, está lá o estagiário do Ministério Público, está lá, quando muito, um juiz leigo, quando não um estagiário do juiz, você e teu cliente. O teu cliente, todos os advogados criminalistas sabem, preocupado em não ser preso, porque ele mesmo, você dizendo que ele não será preso, que é juizado especial, etc., ele está sempre com esse medo na cabeça e é perfeitamente justificável que tenha esse medo na cabeça. Muito bem. Você chega na audiência e o estagiário do Ministério Público e o juiz leigo dizem, olha, aqui tem uma transação penal para fazer, dá uma explicada lá por cima o que é, e diz então que vai trocar aquele tipo penal da transação penal por uma cesta de alimentos, ou por um cobertor, ou por medicamentos, dependendo da campanha da vez lá que o juizado especial esteja fazendo. Todos nós aqui sabemos como isso acontece. Ok. A muito custo, você como advogado orientou o teu cliente a não fazer a transação penal. Por quê? Porque não há justa causa para o oferecimento da denúncia, naquele caso do nosso exemplo. E aí o cliente está ali na dúvida. Quando ele vê que dá para trocar toda a preocupação dele por uma cesta básica, ele está louco para trocar por uma cesta básica. Mas você segura o cliente, você não faz a transação e a muito custo você consegue, então, que a audiência acabe sem o acordo de transação penal. Vamos para o próximo passo do processo, que é o processo vai ao juiz, o juiz remete ao Ministério Público para oferecimento da denúncia. E nesse momento, para a nossa surpresa, o Ministério Público não oferece a denúncia. Ora, se não há justa causa para oferecer a denúncia, na visão do próprio órgão ministerial, por que haveria para fazer o acordo? E aí eu reforço a noção da importância do advogado, porque essa análise o cliente não tem condição de fazer, evidentemente, mas o advogado tem. Ele pega lá o BO que veio da delegacia, da polícia militar, enfim, da onde tenha vindo, e analisa. Crime ambiental aqui, cabe transação penal. O que está descrito aqui no tipo que estão dizendo no auto de infração do IAP, do IBAMA, do Fátima aí em Santa Catarina, diz respeito a um tipo penal que vai efetivamente receber uma denúncia? Vamos fazer uma análise. Cheguei à conclusão que não. Ora, por que eu vou fazer o acordo? Até aí foi. O pior é você depois verificar que o órgão ministerial
que deveria ele, por dever de ofício, por lealdade processual, por garantia da Constituição e de toda a legislação, dizer para o advogado que não iria oferecer a transação porque ia pedir o arquivamento, porque não havia previsão, não havia justa causa para a denúncia, o Ministério Público simplesmente não oferece a denúncia e o processo está encerrado. Isso é como o sistema funciona hoje. E se o advogado deixar passar, e me preocupa muito que deixe, nós teremos um sistema, então, muito despenalizador dentro desses tipos penais que você bem colocou aí de 70%, mas que efetivamente não terão cumprido a função constitucional dos princípios constitucionais que regem o processo penal. Perfeito, perfeito, doutor. Ótima colocação. Quanto à questão lá do parágrafo 14º do 28A, que diz, né, da questão do recurso, né, da revisão, da negativa do oferecimento, né, ou da concordância, né, do acordo de não persecução penal. O membro do Ministério Público, o qual vai receber este procedimento, este recurso, né, em segunda instância, o procurador do Ministério Público, ele tem a discricionariedade de, eventualmente, acabar inovando para não oferecer o acordo de não persecução penal. Por exemplo, em primeiro grau, o procedimento estava lá, o Ministério Público disse que não vai oferecer o acordo de não persecução penal, o advogado fez o recurso, subiu, foi para o procurador-geral, ele disse que também não vai oferecer o recurso, mas por fundamento diverso. Eu lhe pergunto isso, doutor, porque eu estive conversando nas últimas 2, 3 semanas com 2 colegas meus, inclusive um é meu sócio do Voz Criminalista, do projeto que a gente tem para o jovem advogado, e o caso é idêntico. Então, o que acontece? O doutor acredita que seria possível ter essa discricionariedade por parte do órgão revisor, por mais que estejamos falando aí de um acordo de institutos do direito civil, de contratos, ou de fato, quando ocorresse algum ponto nesse sentido, poderia ter uma interferência do juízo para que analisasse aí, para que interferisse de ofício, para que de fato o órgão revisor pudesse oferecer esse acordo de não persecução penal, caso ele não concorde com os fundamentos que foram ditos lá pelo Ministério Público em primeiro grau. Quer dizer, você está, para eu me localizar, o Ministério Público do primeiro grau não ofereceu o acordo de não persecução penal por determinado fundamento. A parte ré recorre para o órgão superior do Ministério Público. Esse mantém o indeferimento por outro fundamento? Se isso pode, é essa a questão? Isso. Haveria a possibilidade em segundo grau de acontecer essa discricionariedade? Veja, aqui tem, eu vou até trazer um ponto interessante aqui. Primeiro, dizer que o parágrafo 14 do 28A é exatamente assim como o Pedro colocou, e nós temos assistido isso pelas mais variadas razões. Então, aquela parte do Ministério Público que, eu diria, entende que o 28A deixa claro que só cabe o acordo de não persecução penal antes da denúncia, e aí o 28A diz lá que, em não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá oferecer o acordo, então ele se baseia nisso. Esse Ministério Público, o seu processo já caminhou, está em fase de instrução hoje, em alegações finais, e até em sede de apelação nós temos visto a determinação dos desembargadores e de juiz de primeiro grau para que o Ministério Público se manifeste quanto ao acordo, e aí o Ministério Público diz, não, eu não posso oferecer o acordo porque já passou a fase processual adequada, ou em casos, porque nós temos que lembrar que nós não podemos fazer acordo de não persecução penal se houver grave ameaça, se houver violência, não podemos fazer o acordo de não persecução penal em crimes que envolvam violência contra a mulher, então esses casos evidentemente estão fora, mas nós temos uma parte também mais ampla,
que o Ministério Público não pode ou não deve oferecer o acordo de não persecução penal se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. E aí são, mesmo em casos de crime continuado, por exemplo, nós temos visto que o Ministério Público se vale dessa premissa para não oferecer o acordo de não persecução penal. A parte, então, tem interesse e recorre ao órgão superior. A primeira questão importante aqui é lembrar, se você não quer fazer o acordo de não persecução penal, se você entende que não é o caso de fazer o acordo de não persecução penal, ao você demonstrar interesse de fazer o acordo ou de recorrer, pensando em ganhar tempo ou qualquer outra hipótese estratégica, você demonstrará na cabeça do juiz, no intelecto do juiz, no subjetivo do juiz, que você é culpado. Então precisa tomar muito cuidado quando o juiz abre para o Ministério Público e depois para a defesa, ou abre para as partes a manifestação quanto ao desejo de fazer um acordo de não persecução penal, é você se manifestar que quer, você está dizendo ao juiz que você é culpado, porque você tem que confessar o crime. Então esse é um problema inicial que o advogado deve passar. Eu tenho dito aos nossos aqui, com quem tenho conversado, que você deve fazer uma petição, a meu ver, dizendo que você quer conhecer as condições do acordo, que você tem interesse em ouvir o Ministério Público, mas não ser taxativo de que você quer efetivamente fazer o acordo. Enfim, né, dar aí uma... Aí você recorre para o segundo grau e, invariavelmente, eu imaginava, inclusive, que seria demorado, mas, invariavelmente, nós temos assistido o Ministério Público concordar com o Ministério Público de primeiro grau. Eu não vi, não sei se você viu, Pedro, hipóteses em que o Ministério Público de segundo grau determinou o oferecimento do acordo de não persecução. Via de regra, o Ministério Público de segundo grau tem concordado com o Ministério Público de primeiro grau e naqueles pareceres que vi, que tive acesso, é muito mal fundamentado, não há contraditório nesse momento de recurso ao segundo grau do Ministério Público, salvo a nossa petição recursal, e não vi modificação desse entendimento. E o contrário eu tenho visto. E até beira o absurdo. O juiz determina que o Ministério Público fale sobre o acordo de não persecução penal, o Ministério Público diz que não quer, a defesa diz que quer, o juiz determina ao Ministério Público que ofereça as condições, o Ministério Público recorre dessa decisão e recorre para não oferecer o acordo, que é aquilo o que nós, advogados, faremos quando o Ministério Público de segundo grau concordar com o do primeiro grau que não cabe o acordo de não persecução penal. Alguns colegas têm oferecido o habeas corpus para discutir isso. Também não encontrei até agora decisões nem favoráveis, nem desfavoráveis. Tenho pesquisado sobre isso. Se alguém tiver, nos manda para mim e para o Pedro aqui nas redes sociais. Mas não encontrei decisões em habeas corpus que caminhem num ou no outro sentido, mas o meu entendimento é de que o Ministério Público está frente a um direito subjetivo do réu. Na minha opinião, o acordo de não persecução penal ele vai ser eficiente se nós diminuirmos a discricionalidade do Ministério Público em oferecer ou não o acordo de não persecução penal. Vale dizer, caindo a confissão na ação direta de inconstitucionalidade, não sendo obrigatória a confissão, não sendo um crime cometido com violência ou com grave ameaça, não caindo nas hipóteses do parágrafo 2º do 28A, que diz que não é cabível quando couber transação, quando for reincidente, quando tiver sido beneficiado nos últimos 5 anos ou nos crimes de violência doméstica. Nesses casos seria, e na minha opinião, um direito subjetivo do réu fazer o acordo de não persecução penal. Tenho ido além nas minhas falas, poucos concordam comigo, mas tenho defendido que, inclusive, o acordo de colaboração premiada é um direito subjetivo do réu. Significa dizer, se ele cumpriu as condições que são poucas, que estão previstas na Lei 13.964, deu início às tratativas do acordo de não colaboração, do acordo de colaboração premiada, e o Ministério Público não quer, por uma questão discricionária dele,
vale a vontade do réu em fazer o acordo. Explico por quê, em ambas as hipóteses. Porque o Ministério Público tem que ter a sua discricionalidade cada vez mais limitada. Ele não pode escolher, ele não deveria poder escolher com quem fazer o acordo. Ele deveria ser obrigado a fazer o acordo quando a parte cumprir as condições do acordo. No acordo de não persecução penal está bem fácil. A lei já trouxe quais são os requisitos. Temos o empecilho da confissão, hoje é um grande empecilho para isso, porque aí você tem que confessar, mas me parece que a gente tem que diminuir a discricionalidade do Ministério Público para que esse instrumento de negociação e de despenalização ele seja cada vez mais utilizado e seja validado pela prática. Porque o risco que a gente corre, como está hoje, é de que na prática ele se torne uma letra morta e acabe não sendo utilizado e não atinja o objetivo da legislação. Perfeito. Retroatividade do ANPP. Tema afetado aí pelo plenário, doutor. Divergência da quinta e da sexta. Quinta turma entende que deve retroagir até o recebimento da denúncia. A sexta entende que deve retroagir até, salvo acho que a sentença condenatória. Existem doutrinadores que entendem que deve, inclusive, ser observado, aplicado após o trânsito em julgado. Como é que o doutor vê essa situação? O que o doutor acha? Realmente deve ser após o trânsito em julgado? Concorda com a quinta? Concorda com a sexta? Não concorda com nenhuma das três? Como é que o doutor vê essa questão da retroatividade? Eu tomei o cuidado de, antes de vir para a live com você, fazer a lição de casa. Entrei no teu Instagram, tem pelo menos dois vídeos, um curto de 3 minutos e pouquinho, outra eu acho que é um papo teu com a Luísa, né? Falando sobre acordo de não persecução penal. E aproveitando, mandar um abraço para a Luísa, para o Ivan Navarro, que está conosco, o Walter Júnior, do Espírito Santo, que está conosco, o Samuel, o Guilherme Meroli, que é um advogado aí de Florianópolis, Pedro, que mandou um abraço forte para você e para o teu sócio, disse que é muito amigo. Como é o nome do teu sócio? Guilherme. Guilherme, isso, Meroli. Guilherme Meroli disse que é muito amigo do Guilherme, disse que vocês são ótimos, fez aí elogios para vocês. O Arnaldo Rivas, que é um colega de doutorado, que está no Paraguai. Enfim, Aurélio Peluso, a Marion Bá, o Carlos Gomes, uma turma enorme que está nos acompanhando aqui. Eduardo Pacelli está aqui, é o advogado de Balneário Camboriú. Vida boa do Eduardo em Camboriú. Ainda vou ser um advogado de sucesso. Vou morar ou em Bituba ou em Camboriú. Acordar de manhã, dar uma corrida na praia, tomar um banho de mar, comer um peixe. Viva! Mas agora... É sonho, né? Depois que a gente tá aí, não acontece nada disso, né? É verdade, é verdade. Grande Tércio Camargo. O Pedro tá aqui em Imbituba esperando você assar uma costela. Esse é o maior assador de costela do sul do mundo, Pedro. Grande Tércio. Opa, mas voltando para o... Olha aí, ó. Mas voltando para o assunto sério, eu penso o seguinte: se a gente levar a letra da lei a ferro e fogo, nós estamos frente a um instituto, a um acordo de não persecução penal, que só pode ser feito antes do oferecimento da denúncia. Seria uma interpretação restritiva em que pese, fazendo uma leitura global da legislação, e é o meu entendimento, nós temos que utilizar o acordo de não persecução penal a qualquer momento do processo. Por quê? Porque nós estamos frente a um novo sistema. E esse sistema, e é isso que a legislação quis ao ser implementada, ela determina que nós busquemos também na esfera penal os acordos. Eu não desconheço que boa parte dos advogados criminalistas, em especial os mais antigos, abomina um direito penal negocial, um direito penal de acordo, um direito penal transacional. E não vou discutir toda a crítica que se faz a isso. Entretanto, no ponto de vista prático, e eu sou um advogado há 30 anos de delegacia, de justiça, de audiência, de fórum, e eu estou todo dia fazendo isso,
nós temos que entender que essa discussão já está superada. É como nos anos 2000, e aí naquela época eu escrevia sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica para a minha dissertação de mestrado, a doutrina, na sua maioria, abominava a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E ela até hoje não se encaixa no nosso sistema. É uma aberração. Mas é fato concreto que ninguém mais discute a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ela está posta. Hoje de manhã atendi um cliente, tem 15 denúncias, e as 15 denúncias estão lá todas por crime ambiental, e elas estão lá, a pessoa jurídica e os sócios. E aí isso está posto. Você vai fazer o quê? Vai ficar fazendo uma gritaria que não pode? Não, isso já passou. Como o sistema penal negocial, ele já passou. A próxima etapa será a vinda para o Brasil de um play bargain nos Estados Unidos. Quer dizer, nós vamos negociar cada vez mais como o filme americano, dentro do gabinete do procurador, dentro dos escritórios de advocacia, vamos implementar cada vez mais as investigações defensivas feitas pelos advogados. O professor Miguel Reale faz uma crítica a essa investigação defensiva que pode ser feita pelos advogados, e a crítica é válida. Entretanto, de novo, se os advogados não atuarem nessa área de investigação defensiva, eles perdem terreno, perdem espaço para um novo momento do direito penal. Então, o meu sentimento, o meu entendimento, e é isso que eu tenho defendido nos meus artigos e nas conversas que nós temos tido, é que o acordo de não persecução penal vale para qualquer fase do processo. Qualquer fase. E na prática tem sido assim na ampla maioria da pesquisa que nós temos feito. Precisamos alertar todos. A lei é de dezembro, entrou em vigor em janeiro, nós estamos aí com 9 meses de vigência da lei. Nós precisamos de um bom tempo para verificar como que a jurisprudência vai se pacificar. O que eu não encontro, guarida, tenho lido, tenho pesquisado, eu não encontro guarida para 2 pontos. Vou voltar num ponto da confissão e primeiro eu te dizer aqui da questão do trânsito de julgado. Eu não encontro o elemento que me permita fazer um acordo após o trânsito de julgado. Aí eu não consigo alcançar. Eu acho que com o trânsito de julgado nós encerramos a discussão criminal, e aí você reabrir para fazer um acordo não me parece que tenha sustentação legal para isso. E também quanto à confissão, que eu tenho visto alguns colegas e alguns doutrinadores dizer que essa confissão que você faz no começo do acordo de não persecução penal, se houver uma quebra do acordo, não poderá ser utilizada contra você, que o Ministério Público não poderia utilizar. Eu até gostaria de concordar com isso, mas o fato concreto é que isso não vai acontecer na prática. E isso eu vivo muito nos acordos de colaboração premiada, porque depois que você expõe para o Ministério Público os anexos do teu acordo de colaboração, mesmo que ele não seja efetivado, o Ministério Público utiliza, mesmo que não formalmente, mas utiliza porque já recebeu essa informação e já fez as conexões, as sinapses necessárias. Então, eu entendo na tua pergunta que o acordo de não persecução penal está correto quando a gente valida ele em qualquer fase do processo, mas não depois do trânsito de julgado. Perfeito. E o doutor acha que o mais conveniente, de acordo com toda a legislação, seria até o recebimento da denúncia, ou até o trânsito em julgado, ou independentemente das duas fases, até o trânsito em julgado está valendo a análise do acordo de não persecução penal? Na minha opinião, até o trânsito em julgado é válido o acordo de não persecução penal, fazendo a seguinte ressalva. Nos processos novos, isso estará resolvido, como é o caso da suspensão condicional do processo em especial. Quer dizer, num caso de suspensão condicional do processo, você tem a seguinte situação. O Ministério Público ofereceu a denúncia e não trouxe junto a suspensão condicional do processo, e você tem direito, você cumpriu os requisitos, na tua defesa preliminar, na tua defesa prévia, você faz uma preliminar informando ao juiz que cabe a suspensão condicional do processo naquele caso e pedindo ao juiz para que determine ao Ministério Público que faça uma proposta de suspensão condicional do processo. Vai acontecer a mesma coisa no acordo de não persecução penal. O Ministério Público nos processos novos não oferece o acordo de não persecução. Você, na tua defesa preliminar,
faz na tua defesa prévia, faz uma preliminar de que cabe o acordo de não persecução penal e pede ao juiz que o Ministério Público se manifeste sobre isso. A grande discussão está nos processos velhos. Nos processos velhos, eu entendo que até o trânsito de julgado, se você tem interesse, com as ressalvas que nós fizemos nas lives, aqui na live, de que você vai estar assumindo uma parcela, mesmo que subjetiva, de culpa, você pede ao juiz, ao desembargador ou ao ministro para que ele remeta os autos ao Ministério Público para análise do acordo. É assim que eu vejo. O que nós não vamos poder, pelo menos no meu entendimento, é ficar discutindo essa matéria infinitamente. Quer dizer, o Ministério Público não ofereceu o acordo de não persecução penal. Você recorreu para a segunda instância. A discussão basicamente encerrou aí. Eu não acredito que a jurisprudência vá se firmar no sentido de que o habeas corpus seja válido para obrigar o Ministério Público a oferecer o acordo de não persecução penal. Mas você não pode, a cada petição daí no processo, se manifestar dizendo que o Ministério Público deve oferecer o acordo de não persecução penal. Então, me parece que a jurisprudência vai ficar nesse sentido, até o trânsito julgado. Perfeito. Estamos nos encaminhando aí nos últimos 5 minutos da live. Quero aproveitar todo o tempo aqui com o doutor, então eu vou jogar mais um tema aqui rápido. Acordo de não persecução penal e ação penal privada. A suposta vítima participa ou não da negociação? Deve ou não participar? O Ministério Público teria legitimidade para estar discutindo eventuais valores de ressarcimento, eventuais benefícios que o acordo poderia refletir diretamente a vítima, ou a vítima é dispensável nessa primeira tratativa, nessa formalidade do acordo? Como é que o doutor vê essa questão da ação penal privada do ANPP? Esse é um ponto não resolvido aqui, né? Porque a lei não veda que o acordo de não persecução penal ocorra nas ações penais privadas. Via de regra, como exemplo, nós estamos tratando aqui dos crimes contra a honra, lá do 138, 139, 140 do Código Penal. A Lei 13.964 trouxe uma preocupação em vários temas de que a vítima seja comunicada, coisa que até então a lei, na sua quase totalidade, nunca teve uma preocupação com a vítima, e agora ele tem uma preocupação de que a vítima seja informada. E o acordo de não persecução penal, se nós seguirmos o rito da ação penal privada, deveria ser proposto pela parte e não pelo Ministério Público. Mas eu efetivamente não tenho até o momento um caso prático que eu tenha participado, ou que tenha analisado, ou que eu tenha na minha pesquisa encontrado. Não sei se você já atuou em algum caso assim aí, Pedro? Tive um só. E não teve a presença da vítima, né, na formalidade do acordo. Inclusive, eu manifestei no interesse de que a vítima pudesse participar da tratativa. O Ministério Público disse que não tinha necessidade, meio que insinuou que caso houvesse alguma resistência por parte minha ou do acusado de, no fato, exigir a presença da vítima, iria desistir do acordo. Então, acabaria nos trazendo bastante prejuízo com a insistência da presença da vítima, mais ou menos nesse sentido. E você estava atuando pela vítima? Não, pelo acusado. Você estava pelo acusado e o Ministério Público estava oferecendo o acordo, não queria oferecer o acordo de não persecução penal, é isso? Não, ele queria oferecer o acordo de não persecução penal, porém nós queríamos a presença da vítima, Entendi. Exatamente, foi nesse sentido. E aí, o Ministério Público disse que não tinha necessidade da presença da vítima no acordo, e a vítima realmente foi a única vítima, vamos dizer assim, do eventual suposto crime cometido, e o Ministério Público disse que não haveria necessidade da presença dele. Inclusive, fizemos o acordo de ressarcimento de valores da vítima sem a presença dela. Então, é bem complicado. Bem complicado, até porque a vítima... está lá no parágrafo 9º do 28, ela vai ser intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de eventual descumprimento. Então, me parece que o Ministério Público errou aí nessa hipótese que você nos trouxe, e você bem demonstrou a dificuldade que o advogado está. Quer dizer, você, na tua fala, deixa claro que você não estava frente a um acordo, você estava frente a um
a um contrato de adesão, não é isso? Pega o lábio. É terrível a situação que nós, advogados, passamos, e a gente vai ter que fazer um enfrentamento disso. E o grande problema é que muitas vezes o nosso cliente, ele não quer e tem direito de não fazer o enfrentamento. Mas se ele não fizer o enfrentamento, ele acaba que o instituto vai ser construído de forma totalmente equivocada, porque em tese, num acordo de não persecução penal em ação penal privada, o Ministério Público não é o titular do acordo de não persecução. O titular do acordo de não persecução penal num crime de ação penal privada, me parece, seja o titular da ação penal privada, que não é o Ministério Público, é o Querelante. Né? Exatamente, bem por aí. Doutor Mário, nos encaminhamos para o final da live. Mais uma vez, queria deixar frisado aqui a minha enorme satisfação, felicidade em poder dividir essa live contigo, uma das maiores referências do país, com certeza. Então, fiquei muito feliz, o pessoal do nosso escritório também ficou bastante feliz, está todo mundo nos acompanhando aí, com certeza. E eu queria deixar aqui meu agradecimento, meu enorme agradecimento por ter aceito o convite, por ter aberto o espaço aí com a gente, poder trocar essa experiência, poder nos trazer todo o seu conhecimento, que com certeza foi bastante agregador, não só para mim, mas para todos que nos acompanharam aqui. Mais uma vez te agradeço e muito obrigado. Legal, Pedro. Fiquei muito feliz. Convidar você, o pessoal do teu escritório, todos que estão nos assistindo, a Maria Raquel de Curitiba também, uma poetisa famosa aqui de Curitiba, está nos acompanhando, ela que não é da área jurídica, e fazer um convite muito especial para que vocês todos acessem as redes sociais. Eu estou à disposição, Marlos Arnes de Oliveira, o canal do YouTube do escritório Arnes de Oliveira Andreasa, com a permissão do Pedro, nós vamos colocar depois no canal do YouTube para que fique disponível, além do IGTV do Pedro Monteiro ADV, e para que a gente possa continuar tendo essa discussão, porque esse instrumento está em construção e é importante que todos nós participemos dessa discussão. Quero também fazer um convite, Pedro, nesse minutinho final, para quem está nos acompanhando se tornar sócio do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Atualmente, eu sou vice-presidente. Oi? Já fiz. Você é sócio, né? Já, o pessoal aí também deve fazer. Legal. E aí fica todo mundo convidado a participar e ter acesso exclusivo a conteúdo e participar de toda a discussão que a gente tem tentado construir um direito penal econômico com a colaboração de todos. Grande abraço, obrigado por tudo, Pedro. Uma alegria. Muito obrigado, Marcos. Mais uma vez te agradeço. E quando vier em Itapirubá, me avise aí para a gente tomar um café ou uma cerveja. Enfim, não esquece de me avisar. Café não, nós vamos comer um peixe e tomar uma cerveja aí em Bituba, com certeza. Fechou. Tá bom? Fechou, um abraço. Então. Doutor, muito obrigado. Um forte abraço. Alegria. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.